A CPI da Assembleia Legislativa vai apurar a sonegação fiscal e os incentivos concedidos pelo Estado, definiu na última terça-feira 5 subrelatorias. O deputado Nininho, do PSD, além de ser o relator geral, também ficou com a subrelatoria da mineração. E é com o deputado Nininho que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Deputado, a evasão fiscal, a sonegação nessa área da mineração é gigantesca, não é? Porque parece o seguinte, parece não, se recolhe de impostos um valor assim irrisório em relação ao nosso potencial, ao potencial de Mato Grosso nesse setor. Acreditamos sim, Lúcio, que existe uma sonegação muito grande, até porque é um setor que talvez muito pouco foi focado e fiscalizado. E nós agora, o objetivo dessa CPI é poder entender melhor esse setor. Vamos requerer junto ao DMPM todas as autógrafas que tem no Estado, vamos requerer todas as inscrições junto aos órgãos competentes, Secretaria de Fazenda, tudo, para nós entendermos qual é a estrutura que tem operando na mineração e nós vermos o que realmente eles estão pagando dos seus encargos, impostos para a população do nosso Estado. Então, eu quero crer que é um setor que tem, sim, como que fiscalizar mais, né? E poderá contribuir muito mais com a arrecadação do Estado. Porque hoje contribui muito pouco, muito pouco. Com certeza, muito pouco. Não existe fiscalização, principalmente as mineradoras de ouro, que é muito fácil de você retirar esse produto de forma clandestina, sem passar pelas barreiras, retirando via aérea, e fica somente as consequências da operação para o Estado e nós não colhemos o bônus desses produtos que estão tirados aqui do nosso solo. Para usar, deputado, uma expressão que é muito conhecida nessa área aí, na área da mineração, tem muita gente escondendo ouro. Com certeza, e até talvez ela é usada até no sentido de dar origem a patrimônios. Então, é um setor que tem que ser fiscalizado. Ou seja, estão lavando dinheiro sujo. Com certeza. Na mineração. Na mineração. Ainda falando... Porque é pequeno, né? A barra de ouro é pequena, né? Muito pequeno. Menor valor, que um boi, né? E o valor expressivo. E o imposto que é taxado é muito mínimo. Então, a pauta dele é muito baixa, a alíquota de imposto, e isso é usado até para regularizar. E ainda falando dinheiro. desse setor, a gente sabe que tiveram outras CPIs, né, no mesmo para investigar a renúncia e a sonegação fiscal. Elas não continuaram. Vai poder ser aproveitado alguma coisa nesse setor de mineração? E já colocando outra pergunta, que tem tudo a ver, vocês vêm sofrendo, o senhor que é o subrelator, que é o relator dessa subrelatoria, já sofreu alguma pressão por parte desse setor de mineração? Não, até porque não foi procurado e eu também não vou tratar esse assunto individual com empresário algum. Nós iremos tratar junto na comissão, aonde foi distribuída essa subrelatoria, justamente com o objetivo de poder cada um fazer um trabalho focado, porque a CPI, o objeto dela é muito amplo, Lúcio. Foi criada uma CPI onde no objeto ela abrange a sonegação, ela abrange fiscalização no agro, fiscalizar os combustíveis, os minérios, os frigoríficos. Então, para isso, e os incentivos. Então, foi distribuído em 4 subrelatorias, 4 membros, e a dos incentivos, ela ficou genérica para todos os 5 membros trabalhar junto na questão dos incentivos fiscais. Deputado, comenta-se aí, inclusive no meio aí da classe política, que no agro tem uma sonegação que não é milionária, que ela seria bilionária. Isso vai ser fiscalizado como? Nós iremos pela buscar... CPI? O objeto da CPI é justamente buscar todos os requisitos que nos cabe para poder buscar essas informações realmente nas fontes.
nos órgãos competentes. Até porque, como já disse, já houve uma CPI onde foi sobre a sonegação e os incentivos fiscais. E essa CPI, ela foi concluída e foi encaminhado o relatório final dela para que os órgãos de controle tomassem providências. Pois é aí que vai começar, então, essa nova CPI, é chamando os órgãos de controle. A CPI vai começar aí, buscando entender como vem sendo essa fiscalização em cima dos incentivos. Seria isso? Com certeza, Nayara. A primeira audiência que tivemos foi aprovado 10 requerimentos a todos os órgãos de controle para que vão ser convocados para prestar informações, esclarecimentos sobre o que foi encaminhado a esses órgãos com relação às outras CPIs, que foi a CPI dos incentivos e sonegação e a CPI dos frigoríficos, que eu quero até aproveitar, como eu fui presidente da CPI dos frigoríficos, Zé Domingos, relator, e tínhamos Botelhos, Wagner Ramos, que eram membros da CPI. Nós concluímos na época, Lúcio, e aqui a população tem de praxe falar, a CPI viram todas em pizza. E eu quero até justificar essa CPI dos frigoríficos, porque foi uma CPI que nós fizemos com o objeto focado no monopólio da carne. Naquele momento, tinha 2, 3 grupos que comandavam mais de 70% do abate bovino do Estado. E havia um clamor dos pecuaristas com relação a esse monopólio. E nós focamos aonde buscamos entender essa situação, cobrando dessas empresas que tinham esse monopólio, que foi um compromisso que devolveriam algumas plantas que eram alugadas por essas empresas e fechadas. E eu quero dizer que essa CPI deu um resultado muito positivo. São 8 plantas que reabriram nesse período. Eles atendendo o compromisso que fizeram com a CPI. Mas não fechou porque a JBS teve aquele escândalo todo com a JBS, não foi por causa disso? Não foi por causa da CPI, não é, deputado? Não, de forma alguma. Isso foi antes dessa situação. É que essa empresa mesmo, eles tinham várias plantas que eram alugadas e fechadas para dominar o mercado naquelas regiões. E com o compromisso que assumiram com a CPI, eles devolveram as plantas aos seus devidos proprietários e essas plantas foram reabertas, onde hoje gerou mais de 4 mil empregos diretos e mais de 10 mil empregos indiretos com o resultado da CPI que foi assumido por essa empresa. Na CPI anterior, na CPI da sonegação anterior, tentaram levar lá grandes empresários. Mas aí, quando começou a se aproximar desses grandes empresários, a CPI chegou ao final. Nessa CPI agora, deputado, será possível levar para prestar depoimento, para dar esclarecimentos lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, os grandes empresários, os barões do campo e os tubarões da cidade, ou de novo eles poderão ser protegidos? Eu não tenho dúvida, pelos membros da CPI, todos têm o objetivo de poder esclarecer isso para a sociedade e buscar punir quem deve ser punido realmente. Porque na outra lá não conseguiram levar a imagem de jeito nenhum para prestar esclarecimento. Mesmo tendo o poder de polícia, né, a CPI. É outra que foi presidida pelo ex-deputado, hoje prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio. Realmente, ele conduziu, teve algumas oitivas que acabou não ocorrendo realmente. Mas aqui há um entendimento de todos os membros da CPI. Nós iremos discutir todo o que for necessário para poder dar uma resposta para a sociedade, buscar o que é de direito dessa comissão de inquérito. Nós iremos buscar esse direito e o objetivo é poder realmente fazer que quem deva venha e paga. Porque não é justo que alguns do mesmo setor contribuem e os outros se beneficiam e ficam impunes disso. Então, nós iremos buscar fazer com que essas pessoas venham e cumpram o seu dever também junto aos órgãos públicos.
No aspecto geral, aí na concessão de incentivos, o que se cobra muito é que tenha mais critério e mais transparência. E é possível, deputado, apesar da importância dos incentivos, reduzir um pouco o que se concede hoje? Eu acredito que tem que ser feita uma revisão, sim. E o governador falou em 15% a 20% que pode se reduzir. Eu acredito que dá para se fazer. É o caso, por exemplo, a área dos frigoríficos acabou o incentivo e criou-se uma alíquota, unificou, são 3,5% para todos. Então, hoje é um setor que está... Sem prejudicar, por exemplo, o atrativo, deixar Mato Grosso menos atrativo para outras empresas? Não, com certeza ele é competitivo com os demais estados. Mas aí não cortou nada, né? Estendeu o incentivo para todo mundo, né? Porque 3,5% é uma alíquota muito inferior ao que os outros setores recolhem aos cofres públicos. Mas a questão, Lúcio, para manter a exportação, se elevar, aí não fica competitivo com os demais estados. Então, era 2,5% e alguns não pagavam nada. E aí, isso foi, inclusive, um trabalho da CPI também, que reivindicou para que elevasse para 3,5%. E o boi que sai em pé, Lúcio, o boi que sai em pé, os outros estados vizinhos têm uma alíquota de 12%. E nós aqui era 4%. Nós fizemos um pedido ao governador, uma recomendação, elevou para 7%. Então, com isso, diminuiu muito plantel bovino que sai em pé para ser abatido em outros estados, que deixa de gerar imposto e gerar emprego para a nossa população. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, quero estar à disposição sempre que for necessário. Obrigada, deputado. Obrigado.